Jesus, nós te entregamos, Senhor, não só agora, né, mas mais uma vez, nós só reforçamos algo que nós entregamos o governo de todas as coisas nas tuas mãos. Espírito Santo, nós declaramos aqui que a porção que nós queremos é a sua porção, Espírito Santo. Nós declaramos que nós queremos ouvir aquilo que você está falando, nós queremos ver aquilo que você está fazendo. Nós não queremos coisas que são dos homens, muito menos coisas que são do mundo, mas nós escolhemos por você, Jesus, nós escolhemos por você, doce Espírito de Deus. E gentilmente eu peço para que você esteja tocando os nossos corações mais uma vez, abrindo as nossas mentes mais uma vez. Você que tem a mente de Cristo, você que conhece Ele por inteiro, você que é Deus também, Espírito Santo. Esteja invadindo os nossos corações, esteja ampliando o conhecimento a respeito do nosso amado Espírito Santo. O governo está nas tuas mãos, o governo está nas tuas mãos, nos leva para onde você quiser, Espírito Santo. O que nós queremos é entender, o que nós queremos é ouvir e ver e corresponder com aquilo que você está fazendo e se mover à medida que você está se movendo. Nós te amamos, nós queremos te obedecer, Jesus. Amém. Amém. O Diego também comentou a respeito do jejum, né, e da oração, e a gente tem conversado mesmo, né, que a gente tem uma impressão assim de que parece que as coisas têm virado um pouco mais, né, tem ido, parece que um pouco mais fundo, um pouco mais longe, e isso é muito bom porque o coração de quem está procurando por Jesus, e essa fome, essa sede, quando a gente encontra alguma coisa, quando você tem um sentimento de que, cara, alguma coisa diferente está acontecendo, aquilo vai te motivando ainda mais. Então, na verdade, a mensagem, e eu acho que não só a minha, mas todas as mensagens, elas vêm só para contribuir com aquilo que Jesus já está fazendo, porque eu acho que nós ganhamos muito mais estando tempo na presença de Deus, em oração, em adoração, do que simplesmente ouvindo alguém falar. Então eu não quero ser mais uma pessoa só que vem aqui falar mais um pouco, mas eu quero transmitir o meu coração para vocês, para que de alguma maneira a gente possa ter um coração juntos, para que depois que essa mensagem acabe, a gente possa orar juntos, a gente possa adorar juntos, e que Deus continue fazendo aquilo que Ele já está fazendo. Porque o fim, de maneira nenhuma, é o final da pregação. Ainda mais agora, num período de jejum, um período que a gente tem estendido a oração e adoração. Então hoje, por exemplo, a igreja vai ficar funcionando até as 2h. Então, sem dúvida nenhuma, eu vou terminar de falar e a gente vai continuar aqui. E muito mais importante do que eu tenho para falar, é aquilo que Jesus pode fazer em nós, enquanto a gente estiver orando, adorando. Porque é nesse lugar que nós somos mudados todas as vezes que nós encontramos Ele. E hoje, o que eu vou falar, talvez seja até uma base de alguma coisa muito forte que Deus tem falado comigo, que eu não vou conseguir compartilhar hoje, mas eu acredito que um dia vai dar certo. Mas isso faz parte dessa base, é algo que tem queimado dentro de mim. Então hoje, andando, né, dentro da igreja, nas empresas, vivendo o mundo, vendo as notícias, lendo o que as revistas estão falando, a internet e tudo mais, eu acho que o que a gente precisa demais, talvez seja um ponto central, é de fato ouvir Deus, ver o que Ele está fazendo e poder corresponder com Ele. Porque hoje o mundo fala tantas coisas, né? Muitas informações, muitas coisas rolando, muita coisa chegando aos nossos ouvidos, e a gente precisa conseguir parar e filtrar no meio de toda essa bagunça de informação, cara, o que Deus está falando hoje? Qual é a mensagem que o Espírito Santo está transmitindo para nós agora? Para que a gente possa entender, e como Jeremias falou, né, que a gente possa sentar na mesa e no conselho do Senhor, ouvir o que Ele está falando e entender com o nosso coração. Isso é mais importante. E fazer isso no meio de tantas coisas que rodam à nossa volta, talvez seja uma das necessidades primárias. Então, no meio de tantas coisas que estão acontecendo, poucas coisas nós precisamos fazer. E dessas poucas coisas que a gente precisa fazer,
talvez uma só a gente precisa escolher, que é a mesma escolha que Marta fez, que no meio de toda aquela agitação, de tudo aquilo que estava acontecendo, até mesmo na presença de Deus, ela escolheu sentar aos pés de Jesus e ouvir o que ele estava falando, aprender o que ele estava falando. E o próprio Jesus disse isso: ela escolheu a melhor parte e eu não vou tirar dela a melhor parte. Então ouvir o Senhor é primordial hoje. Então um dos motivos, né, desse jejum, você já pode, com certeza, se você é daqui, ouviu já o pastor Farley falando que um dos grandes motivos desse jejum, até olhando assim para a liderança da igreja, é conseguir continuar ouvindo Deus. Quem é bem do comecinho da igreja, ouviu a gente falar muito aqui, de que pela própria experiência, né, do pastor Farley, da pastora Dani, e de quem está perto, assim, de tanto tempo trabalhando na igreja, assim, envolvido com eventos da igreja, em muitas coisas, como é fácil você fazer igreja, fazer um bom evento, fazer um culto, né, ok, ter uma recepção e ter um cronograma do culto e tocar de um jeito que é legal, tocar as músicas que estão tocando agora. Então isso você aprende a fazer. Então o grande desejo do nosso coração não é fazer aquilo que eventualmente a gente possa saber fazer, mas é fazer aquilo que Jesus quer que a gente faça. E se a gente olha aí, né, a gente está às portas de aniversário, 2 anos, né? Então, se a gente vê como começou e como a gente está agora, a gente pode ver que a gente ouviu Deus de certa maneira, porque as coisas estão caminhando, glória a Deus, aleluia, né? As pessoas estão chegando, a gente vê famílias sendo mudadas, a gente vê pessoas aumentando o nível de intimidade com o Senhor e fazendo várias coisas. Então, glória a Deus, mas a gente precisa continuar ouvindo. Então esse é um dos pontos centrais do jejum. Então essa palavra faz todo sentido. E uma coisa que eu tenho, né, e é isso que eu acredito que seja uma base daquilo que Deus tem falado muito forte comigo, é que é um período em que a gente precisa olhar para dentro de nós. Muito mais do que as coisas que acontecem para fora, né? Muito mais do que o barulho, até muito mais do que as mãos levantadas, muito mais do que as pessoas prostradas, muito mais do que as pessoas pulando, vindo na frente. É um tempo em que a gente precisa olhar para dentro de nós, porque tudo que Deus vai construir, sem sombra de dúvidas, é uma coisa que é de dentro para fora. Então muitas vezes a gente pode ver muitas, né, pessoas e nós mesmos tendo atitudes externas, que são atitudes de certa maneira condizentes com alguém que é apaixonado por Jesus, é condizente com alguém que está afim de estar na igreja, mas ninguém sabe o que está dentro do coração, ninguém sabe o que está passando dentro de você. Então olhar para dentro é muito importante, porque as coisas, a Bíblia mesmo diz, né, de que o próprio mundo que vivemos, esse mundo visível, ele foi criado a partir do invisível. Então se Deus está movendo alguma coisa nova, que logo vai surgir, sem sombra de dúvidas, isso já está preparado, e isso já está sendo gerado em lugares que os olhos ainda não conseguem ver. Então, da mesma maneira como um filho, né, um bebê, ele é gerado dentro da mãe, sem que os olhos vejam, mas ele vai sendo gerado, ele vai ficando cada vez mais forte, ele vai sendo nutrido pela mãe, até chegar um momento em que ele nasce, e é visível aquele bebê, prontinho, né? Mas tem um período de gestação aí de 9 meses, onde ninguém vê, a Bíblia fala disso, né? De que ninguém sabe como são formados os ossos e tal. Então eu acredito que esses são um tempo também onde Deus tem gerado muita coisa dentro de nós, e nós temos alimentado isso que Deus tem gerado, sabe, através do jejum, através da oração, da devoção, e isso vai estar criando cada vez mais força, até que em algum momento isso vai vir para frente. Então se Deus, pela sua misericórdia, quiser que a nossa igreja
receba algo fresco de Deus, e não porque nós somos bons, mas é porque nós somos os miseráveis, e a gente entendeu isso tão bem a ponto de falar: nós precisamos, Jesus, que você esteja aqui conosco, porque nós não somos nada, sabe? O pecado, ele trouxe a inimizade com Deus. A Bíblia fala de que pelo pecado, né, nós fomos destituídos da glória. Então a gente entende, nós somos pecadores e nós necessitamos agora da glória, porque nós se arrependemos. Então, se Deus nos escolher pela sua misericórdia, pelo seu amor, e assim corresponder ao nosso chamado por Ele, vir e fazer alguma coisa especial no nosso meio, com certeza isso já está sendo gerado dentro de nós, dentro de cada um, sabe? Nós estamos alimentando isso. Então eu vejo muito que é um período de a gente olhar para dentro. E quando começou a pandemia, né, forte assim, que estourou a pandemia, foi, eu acho que tipo março de 2020 mais ou menos. Eu trabalho de propagandista médico, né? Eu sou aquele cara de mala preta que entra na frente das pessoas nos consultórios, né? Fura fila e o povo fica nervoso. Eu estava na rua trabalhando e vários laboratórios assim já tinham parado. E os laboratórios já tinham, né, a vista do Covid ganhando cada vez mais espaço. Eles mandaram mensagem para os times falando: vocês têm que ir para casa, parem de trabalhar. E o meu laboratório foi praticamente o último. Mas em março eu fui para casa, né? Um dia eu saí para trabalhar e no meio do expediente ligaram: todo mundo aí, força de vendas, tal, voltem para casa, a pandemia está muito sinistra, o Covid bombando, vão para casa. A gente não sabia daí quanto tempo a gente ia ficar. Mas o final da história é que eu fiquei 70 dias em casa, né? Afastado, assim, nesse sentido. E foi um período em que eu decidi, assim, falou: se eu estou aqui em casa, e foi um tempo assim. Quem conhece um pouco a gente, eu não vou contar, né? Mas a gente saiu, a gente tinha uma empresa e tal, e eu mudei de trabalho, e a gente estava num período assim bem ainda complicado dentro de nós, na nossa cabeça, por muitas coisas, e era um período que estava começando uma certa paz, assim, porque eu estava feliz no emprego, e eu lembro que eu e a Andressa a gente conversava, né? Nossa, Jesus, que bom que as coisas estão bem, que bom que eu estou nesse emprego, que bom que eu vou poder ficar em casa e ir recebendo, glória a Deus. E aí eu decidi assim, falei: cara, é um tempo em que eu preciso investir em orar e buscar as coisas de Deus, porque eu não tinha esse tempo, né? E passei a ter forçadamente pelo Covid. E talvez a pergunta que mais, isso foi logo no começo, tinha uma pergunta que ficava assim muito latente dentro do meu coração e na minha mente, e era a pergunta que eu fazia para Deus, e talvez essa pergunta foi uma das coisas que tipo me levou a estudar e a ler livros, estudar e gastar tempo na Bíblia e oração para entender a respeito disso. Mas a partir daí Deus foi ampliando assim, o entendimento de várias coisas, e eu não fiquei só nisso, mas uma pergunta foi talvez a pergunta que me chamou a atenção para entrar nesse período, que era: por que algumas pessoas que ouviram o próprio Jesus pregar não entenderam que Ele era o Filho de Deus e se converteram? Cara, por quê, cara? Porque as pessoas ouviram da boca de Jesus e não entenderam, não se converteram. Então, a gente sabe que de alguma maneira, barulho agora, que mudou, né? Não? Mudou, né? E sabe, Jesus, Ele é o Filho de Deus, várias demonstrações, milagres acontecendo, profecias acontecendo, muita coisa se movendo, e esses caras não entenderam. Então, puxa, será que, a minha pergunta era será que alguém vai entender alguma coisa a respeito de Jesus, sendo que o próprio Jesus pregou e tiveram pessoas que não se converteram? Então como que, sei lá, talvez eu vá pregar e as pessoas vão entender? Mas isso ficava assim: por quê, cara? Por quê? E o ponto assim que já saltava aos meus olhos rapidamente era: cara, essas pessoas tinham um coração duro, cara.
Elas tinham o coração endurecido e elas ouviam e elas não entendiam. Mas qual é o segredo? Se alguns ouviam e alguns não, qual é o segredo daqueles que estão ouvindo? Qual é o segredo? O que eles estão fazendo de diferente? Aqueles que estão vendo, ouvindo Jesus, mas cara, eles entendem. Eu queria que você abrisse comigo em Mateus capítulo 13, para a gente ler uma porção da Bíblia que fala muito sobre isso. Mateus 13, a gente vai ler a partir do 11. A gente vai ler do 11 até o 17. Então, Mateus 13, do 11 ao 17. Então, a Bíblia fala assim: ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido. Pois ao que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até ao que tem ele será tirado. Por isso falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvindo vocês ouvirão, e de modo nenhum entenderão. Vendo vocês verão, e de modo nenhum perceberão, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então a primeira coisa, eu poderia abrir assim muitos textos mesmo, que vão falar tanto no Novo quanto no Velho Testamento a respeito desse endurecimento do coração das pessoas. Mas fica claro aqui que existem pessoas que têm o coração endurecido. Então, como eu falei, essa mensagem, ela não é uma mensagem assim de super ensino, onde a gente vai cavar muito, mas eu quero ir num ponto central do que eu acredito que é algo importante para nós hoje. Afinal, como que a gente vai... Não tem como numa única palavra você falar tantas e tantas e tantas coisas. Então eu poderia abrir muitos textos, mas eu deixo até essa tarefa para vocês, quando vocês lerem a Bíblia, e quando tiver um versículo que fala a respeito do coração endurecido, do porquê que essa pessoa tem o coração endurecido, porquê que às vezes a Bíblia fala de que Deus endureceu o coração da pessoa. Então é um assunto muito amplo. Como eu falei, foi talvez o trilho que me levou, sabe, a esse estudo mais aprofundado. Mas eu quero olhar especificamente para esse texto de Mateus e separar algumas coisas com vocês. Então, o contexto disso, né, Mateus 13 é a parábola do semeador. Muita gente conhece, se não todo crente. Se o crente não conhece a palavra do semeador, aí é muito difícil, né? Mas a parábola do semeador é aquela que Jesus conta, que passou um semeador a semear, ele jogava a semente caiu em vários tipos de terra, e umas germinaram e outras não. E fica muito claro ali, né, evidente, não semeou naquela que a terra era muito dura, ou naquela terra em que tinha muito sol, né? O contexto disso é essa parábola. Mas aí, os discípulos falam: cara, mas você está falando em parábolas, tem gente que entende, gente que não entende, você pode explicar? Então esse texto, essa parte de Mateus 13, é quando Jesus explica para os discípulos por que tem gente que ouve e não entende. Mas por quê? Porque o coração deles está tampado. Então eu queria primeiro fazer uma separação clara aqui, que é muito evidente, né? Que obviamente só afirma o que eu já tinha pensado quando comecei a estudar. Jesus fala: existem mesmo dois grupos. Existem mesmo, não é uma impressão. Existem pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Escutam com os ouvidos, eles veem com os olhos,
mas eles não conseguem entender. É como se o coração deles estivesse endurecido, os olhos fechados, os ouvidos tampados, e eles não entendem. Porque ele fala aqui, né, no comecinho do que a gente leu, né, para vocês, falando dos discípulos, é dado o conhecer os mistérios do reino do céu, mas àqueles não é concedido. Então a primeira coisa muito evidente é que existem esses dois grupos. Isso é muito claro. Mas aí no texto falam outras duas coisas importantes. E é nesse trilho que eu queria seguir com vocês hoje. E de verdade, eu sempre acho que vou terminar a pregação sem gritar. Às vezes eu termino gritando, mas eu acho que hoje não vai ser o dia. Mas eu quero contribuir com o que vai continuar acontecendo, não só hoje, mas em todos esses dias, e principalmente nesses 10 dias que nós temos de jejum. Que essa mensagem te ajude a ouvir mais Jesus, a entender mais o que Ele está falando, e que você saia, pode ser até hoje, daqui, cara, tendo uma direção clara do que o Senhor está falando com você, do que o Senhor quer de você, do que eu preciso arrumar na minha vida, do qual é a parte da minha vida que o Senhor quer um pedaço maior, ou o que Deus está falando. O meu desejo é só esse. Então uma coisa que fica evidente, eu acredito que vocês vão concordar comigo, é que o entendimento a respeito da palavra de Deus, do conhecimento de Jesus, ele não está ligado somente aos sentidos do corpo. Então Jesus não está falando que as pessoas não viam e não ouviam porque elas eram cegas e porque elas eram surdas. Ele não explicou para os discípulos falando assim, não, porque aquele, né, ele não vê mesmo, ele é cego, ele não ouve porque ele é surdo, então eu não tenho como me comunicar. Então o ponto não é esse. Ele fala de uma coisa que é uma falta de percepção. E essa falta de percepção é quando a pessoa não consegue colocar a mente naquilo. Na Bíblia, em várias maneiras, várias vezes você já ouviu a Bíblia falar a respeito da candeia. Quando a gente olha assim no original e nessas coisas, quando ele está falando da candeia, ele está falando de um entendimento que são os olhos, mas não só os olhos naturais, mas são olhos que abrem o entendimento dentro da nossa cabeça a respeito do que está sendo falado. Então nesse texto ele fala, eles veem com os olhos, mas eles não conseguem entender. Então os olhos estão fechados, esses olhos espirituais do entendimento dentro da cabeça do porquê daquelas coisas. E ele também fala a respeito de uma falta de percepção e falta desse entendimento a respeito do que ele ouve. Ele ouve, mas ele não ouve com o coração. Que estranho, né? Ele fala de ouvir com o coração, entender dentro de nós. Por isso que eu comecei falando de que como é importante hoje nós olharmos para dentro de nós. Porque tem coisas que o Senhor quer nos falar, mas nós não vamos ouvir com os ouvidos naturais, e tem coisas que Ele está fazendo que nós não vamos ver com os olhos naturais, mas nós vamos colocar isso para dentro, né? Com essa candeia dos olhos que vai ampliar o nosso entendimento, a nossa percepção, e nós vamos ouvir com nossos ouvidos, e aquilo vai entrar dentro do nosso coração. Para os discípulos era isso que acontecia. Então a explicação de Jesus é a respeito de que tem coisas dentro das pessoas que faz com que eles não entendam. E como eu falei, a pergunta minha era, cara, por quê? Por quê? Então a resposta, o começo dela já parece, cara, porque existe uma falta de disposição no coração. Uma falta de vontade, a cabeça não está naquilo, eles veem, mas não percebem, eles ouvem, mas não entendem no coração. Só que, se a gente parasse por aqui, eu acho que talvez você concorde comigo que, independente de quem ouvia essa mensagem e via o que Jesus estava falando, ele precisava ter algo a mais do que isso. Vamos dizer assim, sendo crente ele ou não. Então alguém do mundo poderia, vamos colocar no nosso
no nosso linguajar aqui, se alguém do mundo ouvisse Jesus pregando e no final dessa pregação ele não tivesse entendido nada, a gente poderia pensar, cara, ele não é surdo, ele não é cego, mas cara, ele não tem palavra de Deus, ele não conhece a Bíblia, ele não conhece nada de nada, então ele não conseguiu entender, porque ele não ligou o tipo 1 mais 1 é 2, ele não entendeu que a Bíblia que ele lia em casa falava deste cara aqui. Então, se a gente parasse o nosso entendimento até aqui, a gente poderia falar que o problema das pessoas era porque elas não tinham nenhum conhecimento de Jesus. Mas cara, não era isso. Isso não era também, porque uma grande parte dessas pessoas que ouviram a mensagem de Jesus eram as pessoas mais capacitadas no tempo deles para reconhecer quem era Jesus, que eram os fariseus e os mestres da lei. Então, se ao mesmo tempo tinham pessoas que eram completamente leigas, vamos dizer assim, o descrente, o cara do mundo, o ímpio, ele ouve a mensagem e ele não entende nada. Mas é porque ele não tinha nada dentro. Mas cara, a gente olha aqui e fala, cara, é como se Jesus tivesse pregado para os líderes da igreja de Jerusalém, e na verdade era isso, né? Os fariseus, os caras que eram a vida deles, eles gastavam a vida deles lendo a Torá, lendo o Talmud. Então eram os caras mais habilitados para saber quem era Jesus, e esses caras também não entenderam. Então não basta, independente se você já caminhou um tempo com Jesus, se você conhece um pouco mais dele, se você já leu a Bíblia. Existem muitas, a gente fala, né, que o curso de teologia, ele não forma um pastor, ele forma um teólogo. Se o teólogo ele é pastor, se o teólogo ele tem intimidade com Deus, já é uma história completamente diferente. Então a informação pela informação, ler a Bíblia só como um livro normal, também não vai te ajudar a reconhecer Jesus quando ele chegar no lugar onde você está. E esse grupo, que era esse grupo mais preparado dos fariseus e dos mestres da lei, eles não só não entenderam a mensagem, como eles procuraram matar Jesus, e fizeram. Então, se você quiser abrir comigo em 1 Coríntios 2, a partir do versículo 7, 1 Coríntios 2, a partir do 7, a gente vai ler do 7 ao 16, fala um pouco a respeito disso. 1 Coríntios 2, 7 a 16, pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. Nenhum dos poderosos deste mundo conheceu essa sabedoria, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós por meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio Espírito do homem, que nele está? Assim ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. E nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, a pessoa natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Ele não pode entendê-las, porque se discernem espiritualmente, porque a pessoa espiritual julga todas as coisas, mas ela não é julgada por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então a conclusão evidente aqui é que existe uma maneira de ver Jesus com os olhos do entendimento e ouvir Jesus com o coração.
Então todos nós, todas as vezes que nós se achegamos ao Senhor, que nós se achegamos na sua presença, em que nós vamos gastar um tempo lendo a Bíblia, não tem a ver com o entendimento pessoal, não tem a ver com as faculdades mentais e o raciocínio, não tem a ver se você sabe interpretar o texto ou não, é claro que vai te ajudar, mas o ponto central é, você precisa ver Jesus com os olhos do entendimento e ouvir Jesus com o ouvido do coração. É algo de dentro de nós. Deus quer falar com algo que vai falar ao nosso coração, e não só a nossa mente no sentido dos sentidos. Aquilo vai invadir a nossa mente, o entendimento vai entrar e aquilo vai descer para o nosso coração, e é isso que vai fazer com que a gente seja transformado. Mas então, como que a gente vai ouvir? Como que a gente vai entender? Ou seja, por que essas pessoas não conseguiram chegar nesse lugar, mesmo tendo pleno conhecimento das escrituras da época, mesmo vendo Jesus em carne e osso, operando muitos milagres? A primeira coisa, a gente não tem como não falar, é a respeito do pecado. Como eu falei já uma outra vez aqui numa outra pregação, mas a santidade, que muitas vezes a gente entende que é o fim da vida cristã, como se fosse o ápice de tudo, tipo assim, quando eu conseguir andar em santidade, aí eu zerei o jogo. Não é isso. O andar em santidade, o andar em pureza diante de Deus é somente o começo da coisa toda. A largada da vida cristã é a vida em santidade, e a gente precisa abandonar o pecado. Por quê? Porque o pecado, ele nos destrói por dentro. O pecado, sendo feito vezes após vezes, é isso que cega o nosso entendimento. Então esses homens, os fariseus e os mestres da lei, mesmo ouvindo o Senhor, mesmo tendo todo o conhecimento da Torá e de tudo que apontava dos profetas, eles não conseguiram ver Jesus como realmente Ele era, por conta do pecado. E se você quiser acompanhar comigo, Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, é uma porção da Bíblia que fala muito a respeito do pecado e a ligação do pecado com esse endurecimento do coração e da mente. Então, se você quiser acompanhar comigo, Romanos 1, do 18 ao 32. Assim, Deus mostra do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, pois sua maldade impede que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Pois por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não adoraram nem lhe agradeceram. Em vez disso, começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscura e confusa. Dizendo-se sábios, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes para o próprio corpo. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejos uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado, sofreram em si mesmo o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas.
A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, inventam novas maneiras de pecar e desobedecem os pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia. Sabem que, de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las. E é o pior, incentivam outros também a fazerem. E é muito forte esse texto de Romanos que Paulo escreve. Então a primeira coisa é assim: se existe pecado na minha vida, na sua vida, sem dúvida nenhuma, esse é o principal motivo do endurecimento do coração, em ter uma mente obscurecida, porque à medida em que você peca, tudo que está te ligando a Deus começa a ficar cauterizado. E sabe, lendo a Bíblia e lendo a respeito até sobre isso, eu não sei se você tem essa impressão, mas lendo a Bíblia e até ouvindo histórias de várias pessoas, quanto mais pecado, é como se a verdade vai ficando cada vez mais soterrada. É uma coisa muito, muito estranha. Mas vai ficando cada vez mais difícil da pessoa ouvir o Senhor, entender com o coração, porque o pecado ele vai criando camadas e mais camadas sobre o nosso coração, camadas e mais camadas sobre a nossa mente, que nos impedem de ouvir Jesus, de tocar a Jesus, de saber o que está acontecendo. Então não é difícil você ver às vezes pessoas que entram em um ambiente onde Deus está se movendo, as coisas estão acontecendo e a pessoa está indiferente, tipo, para mim, não estou entendendo nada. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, se não todas as vezes, o pecado cria uma proteção para que o seu coração e a sua mente não entendam Jesus. E uma coisa que Deus tem falado comigo muito nesses dias, de que nós estamos se separando, nós estamos orando, nós estamos jejuando, para mim pessoalmente, é como se a santidade de Deus estivesse mais evidente para nós. Porque quando a gente lê Apocalipse, quando a gente lê outras partes da Bíblia que falam a respeito do trono de Deus e da sala de Deus, e como os seres viventes e os anciãos estão perto dele e contemplando ele, a principal mensagem que eles falam é: santo, santo, santo. Então, se esses seres que estão diante de Deus, na maior proximidade que alguém poderia estar, a evidência da santidade de Jesus fica cada vez mais marcante, ainda mais para nós. Então, se nós estamos numa jornada onde a gente tem pedido: Senhor, venha, Senhor, nós queremos te conhecer, Senhor, nós desejamos ver a sua face, Senhor, nós desejamos te adorar diante do Senhor no seu trono, é inevitável de que a santidade de Jesus comece a atacar os nossos corações. E coisas que muitas vezes não eram tão evidentes começam a ficar. É como se a luz do Senhor comece a invadir a nossa vida, invadir o nosso coração. Por isso, mais uma vez, são coisas de dentro. Todos nós somos convidados a olhar para dentro de nós. A santidade do Senhor começa a iluminar espaços onde antes a luz não chegava, e nós precisamos desfazer de coisas que nós achávamos que era normal, mas já não fica mais normal. São impurezas que nos afastam de Deus. Então, se tem um atributo do Senhor que eu vejo crescendo ao mesmo tempo em que a gente cresce em conhecimento, é o crescimento da santidade de Deus. E a gente precisa, à medida em que andamos para mais perto do Senhor, nós precisamos se arrepender dos nossos pecados. Diferente, né?
Nós precisamos se arrepender dos nossos pecados, nós precisamos abandonar as práticas erradas, porque isso vai fazer com que a gente não consiga perceber o Senhor. E como eu falei, às vezes você vê pessoas que estão abaixo de camadas e camadas e camadas e camadas de pecado, a ponto de que a pessoa é completamente insensível. Mas às vezes você até é sensível, você já abandonou muitas coisas, mas o Senhor vai revelando coisas novas para nós. Então nós nunca iremos parar de nos arrepender e de reconhecer o quanto Ele é santo. E isso vai fazer com que a gente tenha o nosso entendimento a respeito do Senhor ampliado. Então a primeira coisa existe um caminho de arrependimento para todos aqueles que querem verdadeiramente ouvir o Senhor, ver o Senhor e entender o que Ele está fazendo. Então a primeira coisa sonde o seu coração. Se existe algum pecado, se tem alguma coisa que você ainda está segurando para você, hoje é o dia para que você liberte, para que você peça perdão. Pode ser até que hoje seja um dia que você precise compartilhar com os irmãos, para ser curado, como a Bíblia fala, porque isso te impede de ouvir o que o Senhor está querendo falar com você. E nesse caminho de arrependimento, Deus tem algumas profecias, inclusive algumas promessas para nós, que nesse caminhar de arrependimento, Ele iria trocar o nosso coração. Então, se a pessoa que tem o coração endurecido, um coração de pedra, ela não consegue perceber o que o Senhor está fazendo, Deus tem uma promessa para que aqueles que se arrependem tenham o seu coração transformado. Você não precisa abrir, mas em Ezequiel 36, 25 a 27 fala assim: então aspergirei sobre vocês água pura e ficarão limpos. Eu os purificarei da sua impureza e sudoração e dos seus ídolos, e eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei o seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito para que sigam os meus decretos e tenham o cuidado de obedecer os meus estatutos. Então existe uma promessa, uma profecia de Ezequiel, falando de que se existir um arrependimento, Deus virá, perdoará os pecados, aspergirá a água e trocará o coração. E aí ele já fala a respeito de um espírito morando dentro de nós. Se Ezequiel estava no Velho Testamento, Jesus não tinha vindo, a descida do Espírito Santo ainda não tinha vindo, e isso já é um apontamento para o Pentecostes, um apontamento para o que Jesus falou, de que ele precisava ir para que o Espírito viesse. Inclusive ele falou várias vezes, eu tenho coisas que eu gostaria de revelar a vocês, mas eu não posso, eu preciso ir porque o Espírito revelará. Nós lemos um texto de que o Espírito tem a mente de Cristo e ele é capaz de colocar coisas dentro de nós, conhecimento do Senhor. Essa profecia fala disso, e é claro, é uma profecia para Israel, mas nós participamos disso também. E fica claro quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 2, versículo 25 ao 29, fala: a prática judaica da circuncisão só tem valor se você obedece à lei de Deus, mas se você, que é circuncidado, não obedece à lei de Deus, então não é diferente de um gentio incircunciso. Nós somos gentios incircuncisos, mas olha o que ele fala no 26, e se os incircuncidados obedecem à lei de Deus, acaso não serão também considerados circuncidados? De fato, os gentios incircuncidados que cumprem a lei de Deus condenarão vocês, judeus, que é circuncidado e tem a lei de Deus, mas não obedece. Por isso, judeus exteriormente, ou ser circuncidado não torna ninguém judeu de fato. Judeu verdadeiro é aquele no íntimo,
E circuncisão verdadeira é a de coração, feita pelo Espírito, não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, mais uma vez ele fala, se o judeu, se o cara separado, aquele que tinha a revelação entregue a ele, ele tinha uma marca do Senhor que era a circuncisão, nós hoje os gentios, nós temos essa mesma marca, porque Paulo fala de que hoje a circuncisão é uma circuncisão do coração. Então, mais uma vez, a gente precisa ter esse coração de carne, trocado pelo Senhor, e o Espírito precisa atuar dentro de nós, para que nós obedeçamos as leis dentro, e com isso nós fazemos parte de todo o plano que o Senhor tem para Israel, e ainda tem, nós fazemos parte junto com eles, então nós podemos tomar posse disso. Então, irmão, pecado tem que abandonar, não existe como. Isso parece tão simples, mas é uma coisa que a gente precisa falar tanto. Com o pecado, você não vai conseguir chegar a Deus. Não adianta jejuar, não adianta orar, não adianta vir e ficar até 2 da manhã. Cara, pecado faz separação. O pecado te deixa frio. O pecado, ele cauteriza o seu entendimento. Mas vamos avançar nisso. Então vamos imaginar, a pessoa já está no caminho de arrependimento, o pecado já não o governa mais. Ele tem o seu coração de carne, a lei do Senhor dentro dele, ele começa a perseverar na lei. Mas existe uma revelação do Senhor que ela também é progressiva. Então, mesmo que tenha perseverado um nível de compromisso e santidade e busca por Deus e pelo entendimento da sua palavra, tem um momento em que de fato os nossos olhos são abertos, tem um momento em que vira uma chave de revelação dentro de você, e é esse lugar que nós precisamos buscar, porque essa revelação e essa virada de chave, acontece todas as vezes que nós vemos Jesus, todas as vezes que nós conhecemos o Senhor, estamos na presença dEle, nós somos expostos a esse de repente do Senhor, onde alguma coisa, acontece e você tem uma nova visão de Jesus, você vê uma nova faceta dele, você se fascina mais uma vez. E eu queria que você lesse comigo, queria que você abrisse comigo uma passagem que é muito especial, e eu acho que fala muito a respeito disso, que é Lucas 24. Lucas 24 a partir do 13. Em Lucas 24, a partir do 13, é o relato, aquela história contada a respeito daqueles discípulos de Jesus, que eles estavam andando a caminho de Emaús, e Jesus aparece para eles. Então a própria Bíblia diz que eles eram discípulos, então eles estavam acompanhando Jesus, porque eles sabiam de tudo o que estava acontecendo, tudo o que aconteceu com Jesus em Jerusalém, eles sabiam. Mas mesmo tendo um nível de entendimento a respeito do que estava acontecendo, eles ainda não tinham tido o coração realmente abrasado pelo Senhor, porque o entendimento deles ainda era parcial do que estava acontecendo. Por isso que eu digo, muitas vezes a gente já está nessa jornada, você já não está mais no pecado, mas você está buscando uma santificação, mas mesmo assim existe um nível de revelação, e o Senhor quer abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento, aquecer o seu coração para verdades que vão ser novas para você, vão ser novas para nós, que vai nos levar a esse lugar mais próximo dele. Então vamos ler Lucas 24, a partir do 13, porque tem alguns segredos aqui no meio, e são segredos que vão nos ajudar a encontrar Jesus, a ouvir Ele, ter nossas vidas transformadas. Então naquele mesmo dia, 2 discípulos, como eu falei, estavam andando, indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. A gente mas será que esses olhos estavam impedidos naquela hora? Eu não acredito nisso. Eles eram discípulos, eles andavam, eles estavam perto, eles sabiam de todas as coisas,
mas os olhos deles, por algum motivo, ainda não tinham sido realmente abertos. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Jesus perguntou, né? E eles pararam entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então eu vi esses dias uma mensagem do Harold Walker, e ele falava como hoje nós temos pessoas que leem muitos livros, pessoas que vão em várias conferências, mas parece que a vida não é mudada. Eles se parecem muito mais com aqueles atenienses, que eles estavam a fim de saber a última novidade. Eles estavam em Atenas, né? Aqueles gregos, eles estavam em Atenas, o centro da filosofia e das discussões a respeito da mente, mas eles ouviam, eles só estavam a fim de saber qual que era a novidade, mas ter a sua vida mudada, eles não queriam. Então, como eu falei, existem um nível de pessoas, da mesma maneira como fariseus na época de Jesus, que eles eram as pessoas mais preparadas para reconhecer Jesus, mas não reconheciam. Então, como é triste hoje ver pessoas que vão de conferência em conferência, leem os livros, conhecem os movimentos, sabem de tudo, mas eles não têm a sua vida mudada. Eles não deixam que aquilo entre dentro dos seus corações, não deixam que aquilo entre dentro da sua mente, para que eles tenham uma novidade de vida, e vivam com o coração aquecido, buscando a vontade de Deus, ouvindo o que Ele está falando. Olha só o que eles falam para Jesus: você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu? E aí Jesus, cara, olha só a palavra, tá, mas então, conta aí, o que aconteceu então? Fala para mim. O que isso evidencia? Às vezes a gente acha que sabe muita coisa, e aí Jesus fala: tá, então conta aí, o que tanto você sabe assim? Será que nós somos confrontados muitas vezes por Jesus na própria presença dEle? Quando a gente acha que acreditou e a gente sabe a respeito de um assunto, de repente vem uma coisa do Espírito dentro de nós que te joga de cara no chão, e você precisa se arrepender porque você achava que sabia muita coisa. Mas o Espírito Santo tem essa capacidade, a palavra de Deus, a Bíblia tem essa capacidade, porque a Bíblia mesmo fala de que ela é como uma espada que separa. Então muitas vezes a gente acha que sabe muita coisa, e Jesus vai te perguntar: tá, então me fala aí, me conta o que você está dizendo. E eles explicaram para Jesus aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, e Jesus ali. Ele era profeta, poderoso em obras e em palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregou para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo, nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de um anjo que os afirmava que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram com exatidão tudo que as mulheres disseram, e realmente não os viram. Então, não sei se alguém notou, mas lembra quando Jesus falou para Pedro, né? Depois que ele tinha dado no meio de toda aquela multidão que o seguia, e era como se Jesus tivesse parado: cara, tem muita gente me seguindo, e eu acho que tem alguma coisa errada. Porque Jesus disse, né? A porta, ela é estreita, ela não é larga. Então, vendo aquele mundo de gente, ele falou: cara, eu acho que eles não estão entendendo. Então ele: para, deixa eu falar uma coisa. Vocês estão sabendo, né, que para me seguir tem que entregar tudo, né? Vocês estão sabendo, né, que para me seguir vocês têm que morrer para vocês mesmos. E depois de falar verdades para aquele povo, muitas pessoas saíram fora. E aí ele pergunta para Pedro: e aí, vocês vão fazer o quê? Ele fala: cara, para onde nós iremos? Se só você tem a palavra de vida eterna.
quando ele pergunta para os discípulos, o que eles estão dizendo que eu sou? Eles falam, uns falam que você é Elias, um fala que é profeta, um fala que é isso, outro fala que é aquilo. E ele pergunta, mas e vocês? O que vocês acham que eu sou? Ele fala, cara, você é o Senhor, cara, o Filho de Deus. Esses homens aqui, quando perguntaram, eles falaram, quem era Jesus? Cara, era o Nazareno, era o profeta, poderoso em obras. Mas eles não falaram, cara, Jesus era o Filho de Deus, que estava na terra, e ele morreu, cara, mataram ele. Então fica claro de que eles não tinham o conhecimento, mesmo estando próximos de Jesus. Até porque, uma das coisas que mais Jesus bateu, mais tentou enfiar dentro da cabeça dos discípulos, e até para os 12 era difícil, era que ele precisava morrer e precisava ressuscitar. Você sabe, Pedro, quando ouviu a primeira vez que Jesus falou para ele que precisava morrer, falou, não, você não vai morrer, cara, não, de jeito nenhum, conte comigo, você não vai morrer, vira essa boca para lá, bate na madeira, Jesus, sai fora. E Jesus falou que para trás de mim, Satanás, porque Jesus fala, ele só fazia o que ele via o seu pai fazendo, ele só falava o que ouvia o pai falando. Então Jesus tinha um nível de revelação com o pai, da mesma maneira que ele deseja que nós tenhamos hoje com ele, mas é um processo de maturidade, é um processo de aprender a ouvir, é um processo de abandonar os pecados e preparar a terra do nosso coração para receber a mensagem. Então ele lhes disse, Jesus falou, verso 25, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Então Jesus falou, deixa eu falar para vocês. Ele começou a expor dos profetas e da lei de Moisés, tudo que apontava para ele mesmo, coisa que os fariseus e mestres da lei estavam carecas de saber, mas eles não tinham entendido. E Jesus explica para esses caras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez menção em passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo, fique conosco porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. Então entrou para ficar com eles. Esse eu acho que é uma grande diferença entre por que Jesus insistiu com esses caras que não tinham entendido completamente a mensagem. Por que Jesus apareceu para eles? Por que Jesus foi falar com eles? Por que Jesus perguntou para eles? Me contem aí então. Porque, mais uma vez, Jesus fez um teste. Eles estavam passando por Emaús e Jesus falou, então beleza, vocês estão ficando aí. Ele explicou e falou, vocês estão ficando, eu estou continuando. E os caras, não, por favor, fique conosco. E mais uma vez eu digo, por que é tão importante hoje nós olharmos para dentro de nós, para o nosso coração e a disposição que nós estamos? Porque Jesus é aquele que vê o que está dentro do seu coração. Então pode ser que você não tenha todo o entendimento, mas ele viu aqueles homens tristes, com a revelação que eles tinham, mas tristes, porque eles acreditavam em Jesus, e eles amavam Jesus, e eles não estavam entendendo, porque na cabeça deles Jesus iria vir, e Jesus ia sobrepor o exército romano, e tudo ia acontecer, ia dar tudo certo. De repente Jesus morre, mas Jesus olhava para o coração daqueles homens, e via um desejo por ele, que fica evidente aqui, que quando Jesus expõe as escrituras, e ele fala que vai indo embora, ele falou, não, fique aqui, enquanto os fariseus queriam que ele ficasse para que matasse ele. Esses caras não, fique aqui, fique conosco, nós vamos preparar uma mesa, coma com a gente quer ouvir mais de você. Se nós não temos o entendimento completo, nós queremos ter, olha para nós. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou,
Depois o partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença dele. Então, no momento em que nós colocamos em jogo o nosso desejo por Jesus, a nossa incapacidade de conhecê-lo por nós mesmos, ele olha para dentro de nós e fala: eu quero estar com você, porque Jesus tem um desejo de sentar na mesa conosco, abrir o pão, para que nossos olhos se abram, e nosso entendimento se abra. E o que eles falam? E disseram um para o outro: não é verdade que o nosso coração nos ardia no peito, quando ele nos falava pelo caminho, quando ele nos explicava as Escrituras? Aqui fica claro, eles desejavam Jesus, mas eles ainda não tinham entendido. E quando Jesus aparece para eles, eu tenho plena certeza que não foi sem motivo, mas Jesus via dentro do coração daqueles homens um desejo por conhecê-lo, tanto que à medida em que Jesus ia explicando, eles sentiam o coração queimando por Jesus. E sem dúvida nenhuma foi esse coração aquecido que fez com que eles segurassem no braço de Jesus e falassem: Jesus, não vá embora. Talvez foi o mesmo que Jacó sentiu quando ele teve aquela visão e lutou com o anjo de Deus, que a gente entende que era Jesus, e fala: não, você não vai embora até que você me abençoe. Eu quero uma coisa de você e eu não vou deixar você ir. E também é evidente que Jacó tem os olhos abertos, porque ele fala: ai meu Deus, eu estou nesse lugar e Deus estava aqui e eu não sabia. A percepção de Jacó foi completamente aumentada depois em que ele lutou o jiu-jitsu com Jesus, né? Então o entendimento e a revelação, eles são progressivos, mas nós temos que estar disposto a buscá-los. E com certeza, é por isso que os fariseus e os mestres da lei não entenderam, a grande maioria, porque eles queriam conhecimento da cabeça, eles esperavam outra pessoa. Jesus, não se parecia com o Jesus do fariseu, entendeu? Mesmo eles nunca tendo visto, eles tinham na cabeça deles a ideia de Jesus, desse cara, sei lá de onde que viria, porque eles sabiam que vinha de Belém, mas um cara que viria numa outra postura. E mais uma vez eu volto para que a gente precise olhar para dentro de nós, porque Jesus, quando ele veio na terra a primeira vez, ele veio com o objetivo de implantar o reino dele aonde? Dentro de nós, não é fora de nós. Um dia ele virá e estabelecerá seu reino físico, aleluia. Mas até que ele venha, nós lutamos por um reino que está dentro de nós, dentro do nosso coração. Então Jesus sempre procura se revelar àqueles discípulos que estão dispostos a aprender. E a nossa disposição em buscar Jesus, ela precisa ir além do nosso intelecto, além da nossa razão. Ela precisa ser completamente ampliada por um coração que queima. Deus escolheu não se revelar aos sábios, mas Ele resolveu se revelar para aqueles que têm um coração inclinado para Ele. Então, independente quem é você, independente quem sou eu, se nós temos vários diplomas ou nenhum diploma, Deus tem a capacidade de comunicar com qualquer um. Eu estava falando esses dias com o Diego até de que a minha oração sobre as minhas filhas, né? A gente tem, quem não sabe, a gente tem 2 filhas, a Helena e a Lívia, a Helena de 11 e a Lívia de 7. E muitas vezes eu vejo elas aqui na frente, elas pulando, só que criança é criança, né, irmão? Hora tá pulando, você pensa, meu, que espiritual, hora tá correndo, chutando as coisas, zoando quando é para ficar quieto, né? Faz parte, criança é assim. Uma hora você enche, nossa, minha criança pô, que orgulho, né? Tem horas que, que vergonha, cara, olha o que ela tá fazendo para mim. Mas é assim, mas sabe qual que é a minha oração? Espírito Santo, fale com elas,
porque eu não tenho capacidade para explicar exatamente quem é Jesus para elas, mas o Espírito Santo tem essa capacidade de comunicar diretamente ao coração delas, diretamente à mente delas, quem é Ele e como elas precisam amar Jesus. Então elas têm que olhar para nós, ver um exemplo e estar expostos à glória de Deus, porque o Espírito Santo tem essa capacidade de personalizar a maneira em que você entenda. Então, se você tem um coração disposto a entender Jesus, disposto a saber quem é mais Ele, não interessa se você tira 10 na prova de matemática ou 2, o Espírito Santo tem uma maneira de comunicar conosco que é sobrenatural, e você vai conhecer Jesus, os seus olhos serão abertos, os seus ouvidos serão destampados, você vai entender, você vai ter a percepção dentro da sua mente de quem é Jesus, de tudo que Ele fez por você, e aquele entendimento vai estar forte no teu coração, à medida que ele fique aquecido pelas coisas de Jesus. E eu queria terminar com uma coisa que eu até comentei rapidamente uns dias atrás, e não sei quando foi, num sábado atrás, mas tipo meio que no meio do caminho, tal, falei com a Dani. E tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com reconhecer quem é Jesus, tem tudo a ver com ter o nosso entendimento ampliado, nosso coração exposto. Porque ele põe Jesus coloca na mesma história, e é uma história que Jesus não é uma parábola, mas é um fato que aconteceu. Ele põe na mesma história uma mulher pecadora e um fariseu. Então, se o fariseu era o cara mais preparado para conhecer Jesus, talvez aquela mulher pecadora, dentro de um contexto completamente diferente do nosso, né? Onde as mulheres não podiam participar das coisas, muito menos uma mulher pecadora, eles estão no mesmo lugar, e a resposta que os dois dão para Jesus é completamente diferente. Então aquela mulher que era improvável, talvez excluída e tal, ela teve o entendimento de quem Jesus era, enquanto o super fariseu, nada. Eu queria ler esse texto com você, que está em Lucas 7, se você quiser abrir comigo, esse vai ser o nosso último texto. Depois eu quero que a gente ore, irmão. Depois, mais uma vez, como eu falei, a gente precisa mesmo estar exposto à presença de Deus. O que a gente precisa é do Espírito Santo comunicando isso. E como eu falei, a ideia, o meu coração aqui, o meu desejo é de que de alguma maneira essa mensagem te ajude a ampliar o seu coração, o seu desejo, e para que você saiba que você pode encontrar Jesus de uma maneira ainda mais profunda. O seu conhecimento por Ele pode crescer, independente de quem você é. Lucas 7, do 36, a partir do 36. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou um lugar na mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa de um fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por trás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia o convidado, disse consigo mesmo. Disse como? Consigo mesmo. Lembra? Tem coisas dentro de nós que às vezes a gente acha até que está escondido. Sentimentos dentro de nós. Lembra que eu falei que em algum dia eu quero compartilhar algo? Mas tem 3 coisas dentro de nós que eu acredito que podem destruir completamente o seu relacionamento com Deus
te levar para um caminho que não tem nada a ver com o caminho que nós estamos buscando juntos. São 3 coisas. Uma delas é a cobiça. A cobiça porque quando Paulo vai explicar a respeito da lei, de como ele entendia que o pecado o matou pela lei, ele fala que eu conheci a cobiça, por isso eu morri. A cobiça era o único dos 10 mandamentos que tinha um fator interno. Todos os outros eram externos. Você não podia matar, você não podia roubar, você não podia um monte de coisa. Todo mundo via se o cara era ladrão, todo mundo sabia se o cara era um assassino, mas ninguém sabia se o cara cobiçava ou não. E Paulo, quando vai se referir a isso, ele fala: quando eu vi a cobiça, aí eu soube, eu sou pecador. Segunda coisa é o orgulho, porque Paulo também fala de que o orgulho é o pecado do inimigo, ao inimigo. Nossa, tem alguma coisa aqui na minha garganta. O orgulho é o pecado do diabo. E a terceira coisa é a idolatria. Então tem 3 coisas dentro de nós que podem acabar conosco. E é por isso que eu creio que Jesus falava que os fariseus eram como sepulcros caiados, que eles se pintavam por fora, e todo mundo olhava e achava que era tudo lindo, mas dentro estava completamente podre. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo, pensou, né? Se ele fosse profeta mesmo, bem que ele saberia que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele que mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo essa mulher? Essa parte me mata, irmão. Essa parte me mata porque o cara deveria saber quem Jesus era. O fariseu convidou Jesus para dentro da sua casa. Nós sabemos que eles queriam matar Jesus, nós sabemos que eles queriam perguntar coisas para Jesus, para que Jesus vacilasse em algum momento, mas ele pelo menos reconheceu que Jesus tinha uma certa importância e convidou ele para jantar na sua casa. E Jesus fala para o fariseu: quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta com perfume ungiu os meus pés. Por isso afirmo a você que muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Tem uma versão que fala que desde que eu entrei aqui e você não me ungiu com óleo. E ele fala: e essa mulher, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés e me ungir com seu perfume. Então olha que 2 níveis de percepção completamente diferentes. Um fariseu endurecido pelo pecado, mesmo tendo um super conhecimento de tudo. E do outro lado, uma mulher pecadora, mas que reconheceu, quem era Jesus. Estando na presença dele, independente aonde que ela estava, ela derramou tudo que ela tinha honrando Jesus. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Eis que estavam com ele à mesa e começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Por que essa mulher, por que essa mulher reconheceu quem Jesus era? Porque era uma mulher pecadora. A gente falou, aquele que tem pecado, que peça perdão, que se humilhe, porque Jesus, tão amoroso que Ele é, vai invadir o seu coração com tanto amor, que isso vai te levar aos pés dEle. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. E eu falo, às vezes, as pessoas acham que pedir perdão é só do pecado, tipo, matei alguém, roubei alguém, sei lá, o que eu fiz mais.
Mas, cara, o primeiro pecado que a gente precisa pedir perdão é o pecado por não dar tanta atenção para o Deus, cara. O primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, com todas as suas forças. Então, se a gente não ama, se alguém tem alguma coisa que acredita que concorra ainda com o primeiro lugar de Jesus, você já tem que pedir perdão hoje, do mesmo jeito que eu já tenho. Nós estamos caminhando para isso. Mas o primeiro perdão que a gente precisa pedir é esse: Senhor, às vezes eu me volto de costas para você. Você está fazendo algumas coisas e eu não estou percebendo ainda. Então o perdão tem a ver com isso. Então quem muito foi perdoado, muito ama. Eu falei, uma das coisas mais evidentes que tem ficado para mim a respeito de Jesus é a santidade nesses dias. Quem não tem o que pedir perdão quando se compara com o Senhor, cara, santo de todas as coisas? Nós precisamos se aproximar de Jesus, nós precisamos ouvir Jesus, nós precisamos ver o que Ele está fazendo, e nós precisamos entender para saber para onde a gente vai. Da mesma maneira que Moisés não se movia, se a nuvem não se movia, nós precisamos só nos mover à medida que a nuvem se move. Nós não queremos fazer as coisas pelo que nós sabemos, nós queremos ouvir e entender o que Jesus está querendo que a gente faça. Então a pergunta é: o que Jesus quer que eu faça agora? E para entender e ouvir, nós precisamos estar livres do pecado, e nós precisamos ter um coração desejoso pela sua presença, porque Ele vai ser atraído por isso. Ele vai sentar conosco na mesa, Ele vai abrir, Ele vai partir o pão, e nossos olhos serão abertos, e o nosso entendimento será ampliado. Se o pessoal quiser vir para cá, já... o Henrique, mas eu creio que nós estamos vivendo dias em que Jesus está querendo expandir o nosso entendimento. Ele quer nos mostrar coisas tanto do nosso tempo quanto coisas futuras. Eu e a Andressa, a gente estava conversando até, né? Às vezes a gente ora e a gente busca e às vezes a gente tem a impressão, né? A gente cresce em entendimento a respeito de tudo que precisa acontecer para que literalmente Jesus volte para a terra, e às vezes a gente pensa, né? Pô, acho que vai demorar um pouco, né? Tem algumas coisas que a Bíblia diz que tem que acontecer, e eu não sei, não está tão longe assim, mas sei lá, eu queria que Ele voltasse antes, né? Tipo, eu estou a fim de ver Jesus antes, e talvez não seja a semana que vem. Mas não tem nada de que impeça Jesus de nos visitar aqui, cara. Pode ser que Ele demore, sei lá quanto tempo para vir, e realmente, né, a gente vai ver o Monte das Oliveiras se fendendo no meio, e Ele entrando com os cavalos, roupa suja de sangue, dentro de Jerusalém, rumo ao seu trono, dentro do seu santo templo. Mas até que isso aconteça, eu quero que alguém ache na Bíblia algum versículo que Jesus fala assim: eu não posso ir aí. Não tem, cara. Não tem. O que tem na Bíblia são histórias de muitos homens que viveram coisas à frente do seu tempo. Isso tem várias histórias. Davi fala de que dentro de um período onde o que Deus queria eram sacrifícios e ofertas, ele fala: eu estou ligado que não é, porque eu te conheço, cara, eu falei com Deus, e eu sei que o que você quer é um coração quebrantado e contrito, não é os holocaustos, porque se fosse eu também te daria, porque o meu desejo é que eu esteja perto de você. E ele falava: eu quero construir uma casa, eu quero construir uma casa, eu preciso construir uma casa, e Deus falou: não vai construir. Só que na verdade, depois construiu, né? Então, de alguma maneira, Davi tinha sido impactado por algo de Deus. Então, se Deus não vai voltar semana que vem, nós não sabemos, mas o que impede da gente conhecer mais Ele hoje? O que impede de que hoje você vai ser chamado para o terceiro céu, como Paulo foi chamado? Que ele conta: eu conheço alguém que foi ao terceiro céu e viu coisas que não podem nem ser ditas, falando dele mesmo. A nossa expectativa precisa estar nisso.
Se a gente quer conhecer Jesus, se a gente vive uma vida de conhecer o Senhor, o nosso coração tem que estar inclinado para essas coisas. Nada nos impede de conhecer muito mais dele. Nada nos impede de que ele realmente venha aqui. Nada nos impede de que ele se mude para cá. Se ele vê, graças aos nossos olhos e pela santa e infinita misericórdia dele, acha em nós um povo igual aquele monte de ossos secos da visão de Ezequiel, e a gente ora: Senhor, nós estamos tão secos que nós precisamos da sua vida em nós. Nós queremos ser o exército que se levantará e levará a sua bandeira até os últimos dias, mas hoje nós estamos secos. Ele virá, ele virá. Ele deseja se revelar para aqueles que têm um coração ardente por Ele, que não estão só a fim de ler a Bíblia e entender pela cabeça. Jesus, eu quero provar daquilo que você tem à sua destra, que a palavra diz que são delícias infinitas. Então, irmão, a gente vai ficar aqui ainda algum tempo, até as 2 da manhã pelo menos, e a gente precisa orar, a gente precisa estar aqui. Então eu não quero te chamar para um apelo, cara, você precisa corresponder com alguma coisa. Se Jesus está passando perto de você, como passou por aqueles homens que caminhavam no caminho de Emaús, e Ele está falando: beleza, então amanhã a gente se fala. Não! Eu quero agora você agarre no braço de Jesus e chame Ele para sentar na mesa com você e abrir o pão e se revelar a você, porque Ele ama fazer isso. Esse é o maior desejo que Ele tem. Se tem uma coisa que a gente vive nessa terra para ser, é íntimo de Deus. Ele mandou o seu Filho para a terra para morrer pregado na cruz, para que a gente pudesse ter relacionamento com Ele. A gente não pode deixar isso de lado. Amém?